Pois é, sejam muito bem-vindos a mais um Papo com Maraca, voltando aqui hoje, ó, vocês não estão acreditando, mas a gente está voltando sempre aqui, quer dizer que tá sendo bom, estamos tendo audiência, os parceiros estão junto com a gente está transmitindo aqui direto dos estúdios da Harmônica Produtora no Fiusa Center em Ribeirão Preto, para todo, espero que para todo o planeta, né? Quem sabe um dia para fora do planeta também, então participe, nós temos o nosso YouTube aí, é só procurar Papo com Maraca lá no YouTube e também no Spotify, procurou Papo com Maraca, Alessandro_Maraca no Instagram e a gente tá junto, tá bom? Aí você vai poder comentar, dizer o que vocês estão achando do podcast e hoje, mais que especial, hoje o podcast eu tô muito feliz, eu tô recebendo amigos aqui, recebendo Odilon Wagner aqui com a gente, Cláudio Fontana e também Pedro Leão. Ó, vou começar pelo Odilon aqui. Odilon, seja muito bem-vindo, cara. Obrigado. Muito feliz com a sua presença aqui hoje. Então, obrigado, Maraca. É um prazer estar aqui. Obrigado por ter convidado a gente e estar aqui com o meu querido amigo também, Pedro Leão, que a gente se conhece há tantos anos. É uma alegria, uma alegria. E agora você vai ver a diferença, né, em anunciar o Cláudio, porque ele é palestrino como eu aqui, dois palmeirenses. A gente agora sim que vai começar o podcast de verdade. Por favor, vamos começar, vai. Vamos agora anunciar ele, o grande Cláudio Fontana. Maravilhoso, palestrino, feliz, iludido como eu. Não, iludido não. Com a fé de que tudo vai, que a taça é nossa. A taça é nossa. Vamos ganhar essa Libertadores aí? Vamos, com certeza, já é nossa. Pedro, você viu que está bem dividido aqui, né? Eu e você que somos corintianos, mas nós somos pessoas tranquilas, nós aceitamos eles como são. Nós somos de uma elegância, Odilon, poderia dizer... Elegância não ganha taça. E a gente poderia dizer, olha, recebendo aqui Odilon Wagner e o ex-galã Cláudio Fontana, e não... Ele fez mesmo, hein, Cláudio? O ex-galã falou de ex-galã, mas eu vou depois contar uns podres do Pedro Leão. Então Mas eu só queria agradecer a possibilidade de estar nesse bate-papo, principalmente falar de cultura, que é uma coisa importantíssima nesse país. A gente precisa cada vez mais valorizar a cultura, a arte. Eu acho que isso que é o mais bacana dessa conversa. Isso vindo de um palmeirense me deixa muito feliz. Você tá vendo? Tinha que ser um palmeirense para dizer. Agora, falando rapidamente no que você disse, né? Eu acho que essa é uma das coisas que eu queria falar muito aqui, porque a gente fala muito em educação no Brasil, a gente vê quando todas as vezes nos debates políticos se falam em educação, mas educação sem cultura é algo que de repente você forma robôs aí, mas não forma o cidadão realmente. Então a cultura é realmente muito interessante. Você sabe que a Beatriz Segal, uma grande atriz brasileira que você conhece naturalmente, ela falava exatamente sobre isso. Ela dizia assim, que a gente aprende a ler na escola, mas entender o que está lendo é só através da arte e da cultura. E é isso, né? Porque a cultura traz a reflexão. Exatamente, perfeito. Você, né? Perfeito. Vezes, não ter analfabetos funcionais, como a gente chama, né? Eu vou contar uma emoção que eu tive por conta da cultura e o quanto isso está refletindo na minha família e que aconteceu essa semana, porque minha filha... Ela se apresentou a primeira vez, ela está fazendo Sesc aqui em Ribeirão Preto, e a primeira vez no palco, um texto super bonito, reflexivo e tal, e eu fiquei muito emocionado. Mas eu quero contar para vocês daqui a pouquinho, antes deixa eu apresentar esse rapaz que está aqui. Precisa? Eu não falei dele. Pedro Leão aqui com a gente também, meu querido amigo Pedro Leão. Tudo bem, Pedro? Bom, é uma alegria estar aqui com você, Maraca, um encontro de secretários, ex-secretário, atual secretário da Cultura, com dois grandes nomes do pilar cultural brasileiros. E importante dizer, né, a gente sempre fala muito dos atores Odilon e Cláudio Fontana, mas eu queria agradecer hoje, Maraca, se você me permitir, os produtores Cláudio Fontana e Odilon Wagner, que sempre colocam Ribeirão Preto no mapa das suas produções. Não teve uma produção do Odilon e nenhuma produção do Cláudio que deixou de vir a Ribeirão Preto, mesmo com todas as dificuldades de se viajar com um grande espetáculo, vocês sempre colocam Ribeirão na pauta e eu, como secretário, agradeço. É verdade. Mas é que Ribeirão
Ribeirão é um centro cultural importantíssimo, né? A gente não poderia deixar de vir, né? A gente estava falando disso no almoço, né? Acho que um dos 5 polos culturais do estado é Ribeirão Preto, e né? tem um teatro maravilhoso, né? Que é o Pedro II. Pedro II é um dos teatros mais lindos do Brasil, mais impressionantes. Assim. Apesar de ser um teatro de ópera, mas ele cabe perfeitamente e eu acho que é um ganho a mais. Agora, queria até começar fazendo uma pergunta para vocês. Vocês viveram sempre o teatro no Brasil. Os dois estiveram numa outra ferramenta que é com muita potência, chega no âmago das pessoas, que é a televisão, com a teledramaturgia e tal. Mas agora vocês estão vivendo também o momento das redes sociais, né? O Pedro até contou, daqui a pouquinho a gente vai falar do tal meme que apareceu aí com o Odilon. Mas como que vocês estão vendo essa mudança? Tudo muito rápido para todo mundo ou não? Ou isso foi gradual? Você está falando de mudança do que? Da linguagem, né? É porque vocês são... sim, para a gente... estão no teatro. Mudar do teatro para a TV. Como é que não, o que eu quero dizer, Odilon, é o seguinte: vocês já estiveram na TV, sempre estiveram na TV, no teatro, os dois na TV. Tem muita gente que faz teatro a vida inteira, mas acaba que... talvez por escolha própria, alguns por falta de oportunidade, mas nunca fizeram TV. Vocês provaram de tudo, né? E agora vocês estão vendo digital aí também. Isso também que tem espaço para que vocês fazem. Desculpe, eu acho que eu não prestei atenção no que você falou. Sim, o digital é uma realidade, né? Nós estamos aqui hoje, nós estamos aqui gravando um podcast, mas que também tem... imagem, também vai para o YouTube. Isso modificou bastante as comunicações no mundo, né? A ponto assim de as divulgações, por exemplo, dos trabalhos. Como é que você divulga esse podcast ou uma peça de teatro? Antigamente a gente anunciava, tinha rádio, um spot de rádio, você tinha o jornal. Tijolinho no jornal. Tijolinho no jornal. Hoje ninguém mais lê jornal. Não tem mais, os jornais não têm essa tiragem. E a mídia, por outro lado, a mídia sempre foi uma parceira sócia das produções culturais, sócia, porque a gente fala assim, quando você gasta 30%, 20% e 30% do teu orçamento para fazer mídia, então não é contratação, é sociedade, né? Eles levam uma grande parte do teu ganho. Então, obviamente que isso se transformou numa ferramenta importantíssima. E quem não estiver conectado com as mídias sociais e a expressão nas mídias sociais hoje, eu não digo exclusivamente para a realização de trabalho. Sim, tem muita gente ganhando dinheiro fazendo trabalho no digital. Mas no nosso caso, como produtores de teatro, a gente tem que utilizar essas mídias para divulgar não só a peça que estamos fazendo, mas a arte e a cultura de um modo geral. Né? E hoje é uma ferramenta importantíssima para impulsionar também. Sem dúvida, né? sem dúvida. Porque eu já vi, por exemplo, muitas peças que eu... Poxa, será que eu quero ver se... Vou lá no YouTube ver, e você acaba achando alguns trechos e tal. Inclusive, a última sessão tem um trechinho lá. Cara, que é maravilhoso. Então, quer dizer, dá pra gente conciliar tudo isso, mas nada é igual ao teatro ainda para vocês. Não. Veja, por exemplo, na pandemia, a gente parou, todo mundo parou durante 2 anos. E a gente até fez alguns trabalhos online. Chama teatro online. Mas teatro online não é teatro, é audiovisual. É outra coisa, é uma expressão do audiovisual. E quando a gente volta depois da pandemia, e foi com esse espetáculo, a última sessão de Freud que a gente voltou, a gente se impressionou muito com a ânsia do público de estar presente, de querer estar em contato com as pessoas, né? De se relacionar novamente com. Então, tanto é que o teatro voltou com uma força muito maior do que o próprio cinema. O cinema não retornou. Porque, na verdade, o cinema a gente tem em casa um pouco, né? É o audiovisual, né? Você tem lá, você tem a tua TV lá, você tem ali uma central de entretenimento que você vê qualquer coisa do mundo. Agora o teatro não. Então o teatro tem essa energia viva, essa energia da emoção que você passa. O teatro tem na experiência, como você estava falando agora há pouco, a experiência do teatro ela é muitas vezes até espiritual.
Concordo. Eu vi uma Porque vez... ela faz você viajar por universos. Como, dependendo do que você estiver vivendo, é uma epifania ali. Sem dúvida. A Ana Lúcia Torre, inclusive foi homenageada agora no APCA, né? Eu fui assistir uma vez ela fazendo no Lago Dourado, direção do nosso querido Elias, no Teatro Renascença. Que também é o diretor da nossa peça. Diretor do Freud, verdade. E ela falava sempre no final do espetáculo, se você quer se emocionar, mas se você quer se emocionar de verdade, com todo respeito a todas as outras artes, mas venha ao teatro, porque aqui é o lugar da emoção. O teatro, ele provoca essa coisa de você estar fechado numa salinha, a gente pede, por favor, desliguem os celulares. É porque o celular, na verdade, se você tem muita gente que no meio da peça estão tão mal acostumados com a coisa digital que eles não deixam o som desligado, mas fazem isso aqui, ligam. E aí aquela luzinha, quando ele ligou aquela luzinha, ele já foi embora, ele não está mais ali presente. Ele já está vendo o que está acontecendo. O vizinho que viu a luzinha ligar olha para aquele que ligou a luzinha e já foi embora. Perdeu a oportunidade de viajar naquela história. Se conectar que está ali. naquilo. Então, a televisão não tem isso, o cinema muitas vezes não tem isso. É só o espetáculo ao vivo que consegue capturar o indivíduo naquele instante e levar ele para um universo diferente. Mas no Brasil ainda, você acha que eu queria saber dos dois, vocês acham que o teatro ainda está restrito a uma camada economicamente um pouco mais viável da população, ou a gente está começando a formar público para todo mundo? Eu particularmente acho que ainda o teatro é algo elitista. E isso se deve um pouco à forma de financiamento do teatro, né? O sistema de financiamento do teatro ainda é baseado em leis de incentivo, por um lado, que facilitam grandes espetáculos que têm contato com grandes empresas. Isso, de alguma forma, faz com que a gente tenha que se preocupar também com bilheteria. E falta um pouco, acho que, apoio ao teatro experimental, teatro de pesquisa. E isso pode ser feito através dos antigas verbas diretas que se davam. O governo precisa transformar a cultura e o teatro numa política de Estado, não uma política de governo. Deve-se pensar no investimento a longo prazo no teatro, para que o teatro seja subsidiado a ponto de poder baratear o ingresso e trazer mais gente. A gente tem essa experiência inédita no Freud. O Freud é uma coisa que foge um pouco dos parâmetros, porque ele está trazendo pela primeira vez estudantes de psicologia que querem, obviamente, assistir um espetáculo sobre Freud e que nunca foram ao teatro, né? Então, isso... O que é surpreendente, né? Você imaginar que um aluno de psicologia nunca tenha estado no teatro. Universitário. Mas você sabe que aí vocês estão falando do Freud, né, no espetáculo, mas as duas figuras, né, principalmente as pessoas às vezes não ligam o nome à pessoa, não sabem exatamente. O C.S. Lewis, Crônica de Nárnia é dele, né? Sim. Então eu acho que ele dialoga também com uma galera nova. Sem dúvida. Não dialogava conosco. Quer dizer, quando nós lemos a peça, eu particularmente confesso que eu nunca tinha ouvido falar do C.S. Lewis. Inclusive eu encontrei a Maria Adelaide Amaral no Teatro Itaú, que foi onde a gente estreou o espetáculo, e falei: Maria, você já tinha ouvido falar do C.S. Lewis? Ela falou assim: não, Cláudio. E olha que eu sou uma historiadora, uma dramaturga. Eu ouvi falar do Lewis Carroll, que escreveu Alice, né? Agora, o C.S. Lewis não. Mas a moçada, sim, por causa da obra de fantasia dele. É que o Lewis, ele lá na Inglaterra, ele é considerado como aqui um Monteiro Lobato no Brasil, porque ele escreveu muitas obras infanto-juvenis e tal. Um romancista, um historiador, um homem importantíssimo. Um teólogo, um professor universitário, enfim. Mas assim... Deixa eu só fazer um apontamento, até aproveitar, Odilon, que você falou da questão infanto-juvenil, e só para costurar a fala do Cláudio, que eu acho importantíssimo. Para além de tudo que você disse do fomento direto, o fomento direto para teatro infanto-juvenil. Claro, também. Para a formação de plateia. Sem pensando dúvida. em histórias para as crianças, para os jovens e para os adultos. Isso é importante. Eu queria também retomar esse tema, complementar o que o Cláudio falou, esse tema da subvenção do teatro no Brasil, que é assim, existe essa lei de incentivo ao teatro.
Mas não existe nenhuma lei de acessibilidade ao teatro. Então, a Lei Rouanet, a Lei de Incentivo à Cultura, é uma lei que incentiva a produção, é para a gente realizar atividades artísticas. Agora, é necessário que o governo... E é importante dizer isso também, porque a Lei Rouanet, todo mundo cai de pau, matando, criticam, falando... mas muitas vezes não sabem nem entende direito. Nada, não sabe nada. Fala que os artistas estão mamando na Lei Rouanet. Bom, então, detalhe importante. Eu acho que isso é sempre importante a gente frisar nas conversas sobre cultura. A Lei Rouanet, ela representa no bolo das leis de incentivo brasileiro, 100%, que é de todas as indústrias, automobilística, eletroeletrônica, de alimentos, de TV, de TV, eletrodomésticos, tudo, tecidos, papel de jornal, tudo é incentivado. Mas nesse bolo do incentivo, você sabe quanto representa o incentivo à cultura percentualmente? É 0,45%. Não chega a 0,5%. Não chega a 0,5%. Aí a gente fala assim, mas eles só falam mal da lei de incentivo à cultura. A gente não vê falando mal da indústria automobilística, por exemplo, porque ela recebe incentivo. Ao contrário, quando recebe, todo mundo fica muito feliz. Outro detalhe. Quanto é que a cultura representa no PIB brasileiro? Cara, exatamente. Então eu vou te contar, saiu uma pesquisa agora. E falando amplamente de cultura, que as pessoas às vezes não percebem que gira uma cadeia enorme. Setor, é uma indústria. Acabou de ser lançado um estudo agora, há 2 meses atrás. Eu estava presente, o Pedro Leão estava presente lá também, o Banco Itaú, através da Fundação Itaú, lançou uma pesquisa seríssima sobre cultura e as economias criativas. TV, cinema, rádio, o que nós estamos fazendo aqui hoje. Olha quantas pessoas estão envolvidas para a gente estar reunido aqui. Temos nós 4 aqui e mais 8 do lado de lá. Só diretamente aqui, fora os indiretos, né, os fornecedores, etc. Tal. Então, isso é uma indústria. E essa indústria, ela representa hoje 3,11% do PIB brasileiro. Você sabe quanto que a indústria automobilística representa? Não. 2,16. 2,16. Olha a diferença. Nós temos um PIB maior, nós empregamos 7 milhões e tanto de trabalhadores. As indústrias, a segunda maior indústria em termos de empregabilidade no Brasil. E, no entanto, nós não somos enxergados dessa maneira. Eu entendo exatamente o que você quer dizer, e eu acho assim, a gente passa por um momento ainda de uma polarização muito forte, e aí, dentro disso, se elegem algumas bandeiras para se atacar ou se defender. E talvez a Lei Rouanet seja uma dessas, as pessoas começam a falar sem saber o que estão falando. Mas eu lembrei de uma coisa, Odilon, quando você falou de levar as pessoas... Em 2013, ministra, acho que era Marta Suplicy, ela lançou um programa na época e que não decolou, que assim como a gente tem um Vale Refeição, né, o Vale Cultura. O Vale Cultura. Por que você acha que não funcionou? Você lembra? Não funciona, sabe por quê? Porque não é nossa obrigação, enquanto produtores, subsidiarmos essa política social de trazer o povo ao teatro. Isso é função do governo. É o Estado Por que tem que que o fazer. Estado, então, não compra uma parcela dos ingressos dos produtores da última sessão de Freud? Por que sei lá, chutando agora, o prefeito de Ribeirão Preto, vou pegar pesado, por que ele não compra uma parcela dos ingressos da última e dá para a periferia e distribui gratuitamente? Para alunos, essa é a função estudantes, do Estado, né? Não é nossa função baratear o ingresso para atrair essas pessoas. Eu acho, inclusive, que deveria ter sido criado, porque o Estado sempre faz isso que o Cláudio falou, o Estado sempre tenta jogar sobre a responsabilidade do próprio produtor, de nós que realizamos o projeto, ir buscar as pessoas para trazer, mas nós não somos, a gente não tem essa habilidade, essa não é a nossa função. A função do Estado, quando eu digo assim, se tivesse uma outra lei, não Vale Cultura, mas uma outra lei de incentivo. Exatamente, dá mais meio. Tem 0,45, dá mais 0,45 para um programa só para recursos para ir
chegar nas escolas públicas, para os professores de rede pública, para comunidades mais carentes, etc. e tal, para ir lá, botar dentro de um ônibus, trazer, ou para levar o espetáculo até lá. Apesar que eu gosto mais da primeira, porque eu acho que incluir as pessoas... Claro. Não é levar o teatro na escola, é levar a escola para conhecer o teatro, para vivenciar aquele Isto espaço. seria uma lei excepcional, muito mais importante, inclusive, que a própria Lei Rouanet. Você trazer, como o Pedro falou, formação de plateia. Isso. Como é que, veja, como é que a gente pode esperar que alunos, jovens, gostem de uma coisa que eles não sabem o que é? Por isso, tem que conhecer, tem que vivenciar. Por isso que eu acho importante, aí vou me colocar nesse momento agora no lugar do Estado, né? E aí faço aí uma cobrança ao governo federal e ao governo do Estado. Acredito que a secretária de Estado, Marília Marton, está mais próxima disso do que o governo federal hoje, que é a avaliação das questões culturais a nível municipal. O debate municipalista é muito importante, porque a vida das pessoas acontece na cidade. E muitas vezes o Estado e a Federação estão muito distantes das realidades. E aí, Maraca, o que a gente fala sempre, né? A importância do fomento ao artista local, que é uma ponte até a população. Sem dúvida. Mas lembrar que nós, enquanto gestores públicos, temos sim que fomentar os artistas, mas temos que pensar no consumidor final dessa arte, que é a população. Claro. Por isso que a gente sempre trabalha muito aqui a nível municipal para proporcionar ainda eventos gratuitos. Entendi. Nós ainda precisamos proporcionar eventos gratuitos à população para a formação de plateia. Nesse caso, a gente faz esse trabalho o ano todo e foca principalmente no Festival de Teatro, que agora vai acontecer no período de agosto e setembro, e nós tivemos uma felicidade, porque para além do fomento com o edital subsidiado com verba, nós abrimos uma aba para aquele produtor que tem o seu PROAC, que tem a sua Rouanet e que gostaria de executar o espetáculo no período de festival. Ele ganha com apoio institucional, com a infraestrutura e atrela o nome dele, a marca da administração municipal e do festival. E aí nós somos surpreendidos com mais de 300 propostas de atividades cênicas nesse período. Um período onde a gente pensa, para além dos espaços, outra questão que precisa ser dita sempre, transporte. Nós precisamos garantir o transporte para as crianças, para os jovens, para os idosos, para os PCDs, porque o formar a plateia não é só gratuidade, é acessibilidade também. Sem dúvida, porque essa é uma experiência que nós temos no teatro, né, Cláudio? Não adianta, a gente já abriu, quantas vezes fizemos experiências de tantos, o Vale Cultura, ou outros, olha, é mais barato, é gratuito. As pessoas não vêm. Mas não vêm porque elas não têm condições de chegar até o local. Sim. Uma cidade, imagina uma cidade como São Paulo. Para alguém sair de um bairro bem distante. Bairro periférico e... Tem que pegar condução, demora, pega muitas vezes metrô, ônibus. É muito complicado. Tem que ser programado, tem que ser planejamento. E, ao mesmo tempo, o investimento nos aparelhos municipais, ou seja, nos teatros municipais. Isso é uma luta que a gente lá em São Paulo, a gente tenta muito tempo. Equipar equipamentos, como chama que a Marta também iniciou os céus. Você que inaugurou em Ribeirão, né, Maraca? Os céus. Mas isso não adianta só, tem que manter equipado com qualidade e manter com programação de qualidade, porque aí você vai formar. Com pessoas trabalhando ali, fazendo isso acontecer. Porque, veja, uma peça como a nossa, se nós tivéssemos, ou qualquer outra peça, tem condições, a gente vai fazer no centro de São Paulo uma temporada, depois nós vamos para o bairro tal, depois vamos para outro bairro, e assim vai indo, percorrendo toda a cidade, a grande São Paulo. E você falou da nossa peça, né? Eu queria falar um pouquinho da última sessão. Cara, primeiro, você... a gente procura saber um pouquinho, então eu vi que você é judeu. Sim. Mas tem uma formação espírita também junto a isso. Eu tenho algo parecido, né? Eu tive uma formação católica na família, mas eu gosto muito de estudar o espiritismo. Minha esposa é espírita e eu gosto muito de ler obras espíritas e tal. Cara, e aí o Freud é ateu, né? Judeu ateu, filho de judeus, depois ateu. E o C.S. Lewis cristão, né, trazia ex-ateu.
Ex-ateu, olha se isso. converte. E aí, cara, como que vocês fizeram tudo isso dar certo, assim? Essa é a história mais gostosa e interessante do espetáculo. Você né? tem religião, Cláudio? Eu sou espírita. Espírita. Eu também sou espírita, eu tenho a minha origem é judaica, mas as pessoas, os próprios judeus, eles confundem um pouco origem, né, racial com a religiosa. Né? Eu entendo a minha religiosidade conectada com o espiritismo, porque foi onde eu desenvolvi a religiosidade. Mas eu não nego as minhas tradições, a minha origem, em hipótese nenhuma. Aliás, eu acho o contrário. Eu acho que todas as religiões, elas se complementam. E elas estão tão perto uma da outra, né? Às vezes todas falam a mesma coisa. Elas estão muito perto. Falam a mesma coisa com linguagens diferentes, com detalhes diferentes aqui e acolá. Eu acho que hoje... a gente sabe que a gente faz um debate sempre após o espetáculo, que vai acontecer sempre no primeiro dia da semana, em cada cidade que a gente vai, esse é um dos temas centrais da peça, religiosidade. O Freud era ateu, ele tinha um pai judeu ortodoxo, mas ele foi criado por uma babá católica romana, e ele tinha aquela pressão do nazismo, porque a peça se passa em 1939, no começo da Segunda Guerra, quando o nazismo estava explodindo, crescendo. Então ele tinha aquele perseguição pelo fato de ser judeu, mas ele também tinha a pressão do pai do judaísmo ortodoxo, era muito pesado. Então a religião para ele foi sempre um problema na vida dele. E ele era estudioso, ele estudava, ele conhecia o Velho Testamento, o Novo Testamento, a Torá, livros sagrados de todas as religiões, porque ele argumentava com conteúdo. E o Lewis, da mesma forma. Então, a conversa no espetáculo ela é muito rica, porque são dois homens que têm opiniões completamente diferentes, mas eles debatem, inclusive, veementemente, mas se respeitam, se ouvem. Legal. Ou seja, dá para eu ser judeu de origem, posso ser espírita na minha opção? Posso, mas eu também gosto do budismo, eu tenho amigos padres católicos, monges beneditinos, eu navego em todas as áreas. E eu, inclusive, pessoalmente, sempre fui um defensor e promotor de eventos interreligiosos, juntando... ecumênicos. Juntando várias religiões. Por exemplo, assim, já fizemos eventos lá em São Paulo, públicos, para 10, 15 mil pessoas, lá no Parque do Ibirapuera, juntando um rabino, um sheik muçulmano, padre, espírita, mãe de santo, tudo. Porque a gente tem que desenvolver essa capacidade de diálogo no mundo hoje, senão a gente vai ficar como a gente ficou agora recentemente, né? E eu acho que o sucesso desse espetáculo também é porque ele toca em temas que são fonte de reflexão de todos nós, independentemente da crença, da religião. Quer dizer, Deus existe? Só essa pergunta já é uma pergunta que suscita uma reflexão. Todo mundo já se perguntou isso. Se Deus existe, afinal, por que a gente sofre? Por que a gente sofre na vida? Se a gente sofre para melhorar, para atingir uma outra vida de progredir espiritualmente, que seja... Por que também a gente tem medo na hora da morte? Então, o medo da morte, o sofrimento, o autor, ele é muito inteligente, eu sempre digo que a estrela desse espetáculo é o texto, porque ele contextualiza ainda todo esse debate no dia que a Inglaterra declara a guerra à Alemanha, ou seja, a presença da guerra, do Hitler, do nazismo, está presente nessa discussão. Então, são ingredientes que cativam o público, não há como você... passar ileso a esse espetáculo, ouvindo esses dois homens, esses dois intelectuais conversando. Então, eu acho que isso que é o mais bacana do espetáculo, essa discussão com respeito, como o Odilon falou, mas ela discute temas que nos tocam, e as pessoas saem modificadas do espetáculo, no mínimo pensando sobre o que foi dito ali. Isso é uma coisa que a nossa experiência tem sido muito bacana,
né, Cláudio? Porque as pessoas vêm e falam assim, nossa, a gente passou a noite inteira conversando, no dia seguinte eu e o fulano, ou a minha mulher, ou meu marido, ou meus amigos que fomos, estávamos comentando sobre a peça. Olha que bacana. Você vai ver uma peça de teatro e aquilo refletir em você e você ainda ficar... Esse é o papel da arte, da cultura, e por isso que eu digo que a gente aprende, né, a ler e tal, mas a reflexão faz a gente pensar o mundo, pensar a vida. E outra, só para ampliar um pouquinho mais os horizontes da nossa discussão, para sair do teatro, vamos pensar o seguinte, por que a cultura é importante na vida do cidadão, de qualquer cidadão? Vamos dar um exemplo aqui. Antigamente, a pessoa ia apresentar um currículo para um emprego qualquer. O que as pessoas pediam para a pessoa? Pediam currículo. Formado aonde, como, primeiro lugar, onde você vai, melhores faculdades, então esse aqui já pré-selecionado. Isso caiu por terra, isso não existe mais. Hoje em dia, o cara que vai fazer a seleção de emprego, ele olha o currículo, bota em cima da mesa e olha para o indivíduo e fala assim, tudo bem, e aí? Me fala um pouquinho de você, você gosta do quê? O que você tem feito no teu dia? Quais são os teus hábitos? Ele quer saber quem ele é, aquele indivíduo, ele é como ser humano. Porque muitas vezes aqueles estudiosos que estão muito fechados, focados naquilo lá, eles são pessoas que se formam de uma maneira muito estrita e não conseguem enxergar o mundo. Às vezes eles só estão estudando, buscando conhecimento para passar num concurso ou fazer alguma coisa e acaba que não tem... Na verdade... Não conseguem enxergar o que está ao redor e, portanto, não serão pessoas que vão jogar no time. O conceito de cultura traz muito da individualidade e traz muito da identidade da pessoa, daquela de quem recebeu aquilo, de quem está transmitindo aquilo, né? Então, por isso que as pessoas querem saber o que você gosta, o que você pensa, como você é. Então, uma pessoa que é desinformada no mundo hoje, não lê, não sabe o que está acontecendo no mundo, não sabe o que está acontecendo assim fora do teu umbigo, ali ao lado do teu umbigo, essas pessoas eu chamo como os analfabetos digitais. São aqueles que não acreditam que o mundo digital pode ter mudado o universo e continuam querendo editar filmes ainda cortando na Gillette ali, fazendo edição analógica. Não existe mais isso. Ou você enxerga que o mundo mudou e que você tem que, como a tecnologia abriu a gente para o mundo, nós temos que nos abrir para o mundo também. Falando nisso, o Pedro está muito quietinho, né? Ele parece que... Ele está tímido hoje. Eu estou assim, contemplando as falas do Odilon, do Cláudio, as suas, Maraca. Eu acho que quando a gente fala de cultura, a gente fala sempre sobre o que grita sobre nós, é o que mais rápido fala da gente. Quando a gente pensa numa outra cidade, num outro estado, num outro país, as nossas primeiras referências são as culturais, sejam elas na arquitetura, sejam elas na gastronomia, porque é importante dizer que isso faz parte da nossa cultura, na moda, né? Então, o que mais fala sobre nós é a cultura, e o que mais a gente consome do outro de primeira é também a cultura dele. Por isso que, mesmo reverberando tanto, ela ainda causa todas essas grandes discussões. E eu acho muito válido quando, através de uma peça de teatro empática, catártica, a gente pode levar a reflexão, porque eu acredito que o teatro é isso. O teatro é entreter, sim, mas ele é fazer pensar e, principalmente no final, mudar opiniões para o bem. O teatro, você falou uma coisa, o teatro tem um poder transformador. E eu me emociono a falar isso. Foi aqui em Ribeirão Preto, quando eu vim com um espetáculo chamado Feliz Ano Velho, do Marcelo Rubens Paiva, a história do Marcelo Rubens Paiva, texto escrito pelo Alcides Nogueira, uma adaptação. Incrível. Que eu estava fazendo o Marcelo Rubens Paiva, e eu e a Denise Del Vecchio estávamos no hotel quando ela encontrou um time de jogadores de basquete de cadeira de rodas, cadeirantes. E ela falou assim, Marcelo Rubens Paiva foi dar um mergulho, ficou tetraplégico e passou a vida. É a história dele, a história da decisão dele de viver apesar desse acidente. E nós convidamos esses jogadores. Deu o terceiro sinal, o produtor era até o Veiga. O Veiga veio falar com a gente. Tem que esperar um pouquinho, atrasar o terceiro sinal, porque o elevador aqui do Pedro II é um cadeirante só por vez. Atrasamos, eu me lembro de ter feito espetáculo com eles na primeira fila.
Fizemos o espetáculo, contamos a história do Marcelo Rubens Paiva, da decisão dele de viver apesar do acidente. Na saída, na frente do Pedro II, estavam os cadeirantes esperando o elenco e um deles virou para mim e falou assim: Cláudio, eu queria te agradecer porque através dessa peça você me ensinou que eu posso ser feliz nesse estado. Cara, olha então, isso, cara. Para ele e para você também. Que deve esse é o poder transformador. Quer dizer, a capacidade que uma história, eu sempre falo isso, contada num palco de madeira ali, a capacidade que ela tem de transformar uma pessoa. Isso, através da emoção, da reflexão. Isso que é mais gratificante para o ator. Quando o ator enxerga que você conseguiu modificar uma pessoa, transformar uma pessoa, isso já é pra gente uma vitória maravilhosa. Ó, eu vou te contar uma coisa para vocês. O pessoal da produção ali fica me mostrando uma plaquinha. Por quê? Cara, todo Papo com o Mará, quando começa, eu faço uma única exigência para todo mundo. Que durante o programa, em qualquer momento, a pessoa me contasse um segredo. Tem que me contar um segredo. Mas como que eu ia exigir um segredo pro Odilon? Eles não estão entendendo que tá o Odilon e o Cláudio aqui, cara. Eu não posso pedir um segredo. Um segredo e eles estão ali, ó, segredo. O Odilon parece que tem um segredo para contar, pra revelar. Eu tenho um segredo. Aí, então segura aí. Segura. João Kleber agora. Segura aí. Vamos. Mas eu quero... De vocês, eu não posso exigir isso. Mas do Pedro eu posso. Boa. Muito bem, Pedro, muito bem. Conta aí um segredo teu. Um segredo? Que é um tempo? O Odilon já ia contar o segredo. Eu acho que o Odilon pode contar para eu ter tempo de pensar numa mentira para contar aqui, entendeu? Odilon, mas você queria... É alguma coisa que vai acontecer boa? Não, foi uma descoberta que eu fiz. Eu não sabia. Eu tenho muitos amigos aqui em Ribeirão. Isso é legal também. E amigos queridos. E eles estão lá em São Paulo, são meus companheiros no Centro Espírita, que nós frequentamos lá. E eu descobri... Kardecista? Kardecista, chama-se Grupo Socorrista de Castelã, que é a patrona é Maria de Magdala. Castelã é Maria de Magdala. E aí a Karina e o marido, o Rafael, que são daqui... ele é publicitário, ela é enfermeira, professora de enfermagem e tal, não sei o quê. Me contando, depois falou assim, mas nós conhecemos todo mundo, ela conheceu uma história toda na cidade, porque nós tínhamos uma banda de música. É a Karina da Morfise. Morfise! Como é que era o nome dele? Maraca ficou vermelho. Karina da Morfise. Legal Karina demais, da Morfise. Ela era uma banda só de mulheres aqui, super famosa aqui. A primeira banda só de mulheres, ela era baixista. Cara, e ela era imponente, já alta desde cedo e tal. E ela me falou assim, você precisa conhecer lá em Ribeirão o Maraca do Punk. Eu falei assim, como a Maraca do Punk? Porque tinha uma banda de punk. A minha banda era uma banda de punk. Você nunca revelou ao público que você era Maraca do Punk. Quem é das antigas, assim, o pessoal sabe. Mas você sabe que quem é punk nunca deixa de ser punk, né? Eu achei que era o Maraca do Panko, do pãozinho. Eu acho que é um pouco disso. Mas eu tenho um primo que fala assim... Toda vez que ele fala assim, você traiu o movimento, você traiu o movimento. Mas é que é o seguinte, né? As responsabilidades vieram e aí você começa... Mas eu ainda gosto muito desse underground, assim, da música. Mas eu fiquei muito feliz em saber que ela tá lá, tá com mandou você um abração lá, grande. Que legal. Nossa, nós conhecemos muito. E agora eu vou contar um segredo do Odilon. Cara, gente, o segredo do Odilon Wagner, hein? Que delícia. Quando ele começou a ensaiar esse espetáculo, ele começou a fazer um trabalho que rendeu a ele indicação aos maiores prêmios do teatro brasileiro. Prêmio Shell, Prêmio APCA, enfim, o trabalho dele de composição, eu sempre falo assim, é um trabalho brilhante, porque ele não é um trabalho exagerado, é um trabalho onde você vê a figura de um homem envelhecido. Então ele criou artifícios que o ator usa, ele dobra a coluna. Primeiro você vê que ele tá elogiando primeiro, quero ver o que vem agora. Ele usou um lenço onde ele tosse, tem uma hora inclusive que o personagem sai sangue, porque Freud teve câncer na boca, enfim.
Só que em algumas sessões Ih, olha aí, eu pronto. percebo que ele tosse a mais. Porque quando ele esquece o texto, ele tosse, entendeu? Para disfarçar. O público não percebe, só eu percebo. Esse é o grande segredo do Odilon. Quando tiver tosse a mais é porque ele esqueceu o texto. Nesse momento, nunca deu uma vontade de dar uma risadinha ali? Não, Tô sabendo já demos. Só nós rimos quando a piada é interna. Consegue. Mas isso acontece mesmo, não. Isso que ele está falando é mentira. Mas que a gente esquece texto é verdade. Tem horas que, não textos inteiros, mas tem hora que dá aquele branco assim e a gente é treinado justamente para... substituir. Vem um improviso, alguma coisa, você engata na história outra vez. Mas isso acontece toda hora e esse é um dos desafios de quem fala em público o tempo todo, né? E eu tava olhando, Odilon, depois que o Odilon, eu fiquei emocionado. Posso contar um segredo, claro? Lógico. Então agora é mentira, né? Agora vocês perceberam que agora vai comer. Eu adorei. Obrigado, viu, Joyce? Agora pode ser da além do... Deixa o seu Pedro Leão, vira o Leão Lobo, dignidade já. E a gente pode começar essa é mentira, mas deixa ele falar. E isso é verdade, isso ele não vai poder negar isso, que isso é real, aconteceu hoje, inclusive na hora do almoço. O Cláudio tem uma mania de dizer assim, chega no restaurante e fala assim, quer uma sobremesa? Não, obrigado, não quero nada. Quando chega a sobremesa, ele pega a colher, fica pegando na sobremesa e todo mundo... Mas é o provador do rei. Lembra o provador do rei? Claro, Provar para ver se a comida não estava envenenada. Cara, isso... Porque se ele passar mal, não tem espetáculo. Mas eu sou igual, assim, eu defendo minha comida, eu sou igual ao Odilon aqui. Se o Odilon falou isso, é que ele deve estar falando, pô, o cara não pegou a sobremesa e vai pegar da minha aqui. Não, na minha ele não pega nunca, eu não deixo. Bom. Não deixo. Essa semana, segunda-feira, eu fui almoçar com um amigo meu, ele foi comer meu arroz, né? Inclusive, aí uma pessoa que tá aqui falou assim, eu vi que você ficou bravo a hora que o Pedro foi pegar seu arroz lá. Eu falei, por que não pediu pra ele? Foi ele que pegou. Você que falou, experimenta pra ver que tá com muito limão o arroz. Agora eu vou contar um segredo do Maraca. É isso que eu gosto. O Maraca, ele tem um hábito, quando a gente vai jantar ou almoçar e tal, a hora que termina... Ele não paga a conta. Não, o Maraca, ele tem um tique que ele usa, ele tá sempre de blazer, hoje ele não tá de blazer, mas ele tá sempre de... Ele tem sempre um tique que ele começa a bater e procurar a carteira. Ai, nunca acha. Desistam, ele vai ficar procurando até você pagar a conta. Ele não vai encontrar a carteira nunca, porque ele já saiu de casa sem ela. É uma boa tática. É boa tática, é boa. Eu vou fazer isso também agora, eu gostei. Odilon, só que agora tem esse celular, né, cara, que paga a conta também. Mas seu celular tá aí. Aí eu já deixo a bateria acabando naquele momento a gente acabar a bateria. Uma boa estratégia. Não, mas isso é verdade, o Pedro fala sempre. E agora eu vou contar um do Pedro. Brincadeira. Cara, eu tô adorando esse papo e eu sei que vocês estão com a agenda muito apertada, né? E a gente queria... Eu acho que dava pra gente ficar conversando um tempão. E a gente, quando vocês vierem pra cá, eu quero muito que ou voltar ou a gente bater um papo. Com prazer. Depois da peça, melhor ainda, porque aí a gente pode ficar mais à vontade ainda. Eu sei que toda apresentação deve trazer para vocês sempre um... Eu não sei se mesmo já estando tanto tempo, vocês ainda sentem essa coisa de nervosismo, emoção, sem dúvida. E emoção, né? E olha, principalmente aqui em Ribeirão, no Teatro Pedro II, e mesmo no Teatro Municipal, mas o Pedro II tem uma aura incrível. Mas você sabe assim. que o Pedro gosta mais do Municipal. Né? Ele gosta mais do Municipal. Não sei porquê, mas ele gosta mais. É porque o Odilon conseguiu reformar o Teatro Municipal quando ele veio uma das últimas vezes. Então a gente tem esse carinho todo especial. Foi uma bronca, né? Ali. Eu nunca trabalhei no Municipal. Nunca? Quando eu estive lá, um tempo atrás, estava muito maltratado, né, Pedro? Tava maltratado. Mas você sabe que e aí eu dei uma entrevista, falei assim, aí o prefeito, vamos me dar uma... Mas ele recuperou, né? Odilon, isso que é importante. Eu acho que enquanto plateia, eu gosto de assistir mais no Municipal do que no Pedro II. Porque a visão, né? A colocação das cadeiras ali te dá uma visão mais ampla. Mas para nós, artistas, quando você está ali no palco do Pedro II, a altura, sabe? Quando acaba o espetáculo, que acende as luzes das galerias e aquela luminária maravilhosa da Tomiotaki, nossa, aquilo é de uma emoção. Então não tem uma vez que a gente acaba o espetáculo, que a gente faz o espetáculo, que a gente não se emociona. E o público daqui, Ribeirão é maravilhoso. Quando o Freud teve aqui a primeira vez, a última sessão de Freud,
nós colocamos 1.050 pessoas no Pedro II. Estava lotado. Que legal. Demais. E da segunda vez foi maravilhoso. Tivemos 2 casas maravilhosas também, agora recentemente. Então, o público daqui é fabuloso. A gente... E nós somos privilegiados, né? Porque a gente tem o Pedro II, a gente tem o Teatro Municipal e tem um teatro de arena que em qualquer outro lugar do mundo seria uma... O Arena é isso que o Pedro falou. Se o teatro de arena ele fosse em qualquer país da Europa, o teatro de arena que a gente tem aqui, ele seria um dos pontos turísticos da cidade. Um patrimônio cultural da humanidade. Porque ele foi construído de uma maneira... o arquiteto ele conseguiu... primeiro que ele fez um estudo aprofundado nos principais teatros de arena que existem no mundo, e até os que não existem mais, mas ele conheceu as ruínas desse teatro. Jaime Zeiger, né? Eu não sei pronunciar esse Zeiger, que é alemão, assim, de origem alemã, mas é Zeiger. E o Jaime trouxe para cá... recentemente o Rubens Iciardi fez um estudo, que é um professor titular aqui da USP de música, maestro Rubens Iciardi, professor titular aqui na USP em Ribeirão Preto. Ele fez um estudo e descobriu que o teatro de arena, ele nunca foi... A obra nunca foi completa, que aquela obra é uma obra teoricamente que ela foi modulada para receber principalmente uma cobertura. No estudo dele, ele recebe informações de que os teatros de arena lá da antiguidade, eles tinham cobertura também. Na parte do palco, em cima. Na parte do palco. É verdade. E esse teatro, como ele foi construído num penhasco, assim, no encostamento do morro, ele tem uma contemplação com a natureza muito legal. O local bacana. É maravilhoso. E precisamos dizer uma coisa, acho que quem não tem gratidão não tem nada, né? E a gente precisa reconhecer. Maraca foi o grande responsável pela conquista da verba principal para o restauro que está acontecendo hoje, né? Está acontecendo um restauro. Aliás, eu ia perguntar sobre isso, porque eu sabia que ele estava bem abandonado ali, né? Ele está acontecendo um restauro. E coincidência ou não, né, Pedro? Eu e o Pedro, a gente já tinha trabalhado junto quando eu fui secretário de Cultura aqui, e ele já tinha sido restaurado na minha gestão, entregue na minha gestão. Ele estava fechado quando eu cheguei na Secretaria de Cultura em 2013, o Teatro de Arena está fechado. Em janeiro de 2014 a gente conseguiu reinaugurar ele depois desse primeiro restauro, inclusive um restauro que trouxe um pouco de modernidade, acessibilidade, né, porque conseguimos colocar uma plataforma elevatória, todos os camarins, banheiros haviam sido reformados. Mas, infelizmente, e isso eu tenho certeza que com o Pedro vai ser diferente, o gestor às vezes esquece. Teatro de arena, quanto mais você usa, mais ele estará conservado, mais ele estará bonito. Isso qualquer se você deixa ele obra. Um tempão ali parado, rapidamente, aquela natureza que está... deteriora. E aí, infelizmente, nós tivemos um furto de fio de 100% dos fios. Nossa. Elevador, né? Plataforma elevatória. Até as barras, o corrimão, foi tudo cerrado. Infelizmente. Esses equipamentos culturais, eles precisam ser constantemente utilizados. E uma coisa que eu sempre sugiro também, quando eu viajo, é questão do apoio da Secretaria de Cultura local, da cidade, aos produtores locais. Sim. Por exemplo, existe um modelo, a gente estava conversando nisso no almoço, existe um modelo de trabalho que acontece em Belo Horizonte e em outras cidades, aquela cidade que a gente foi no interior de Lençóis Paulista, onde a Secretaria de Cultura local, ela ajuda o produtor local a convencer as grandes empresas da importância da cultura e fazer com que essas empresas invistam num projeto local desse produtor, que nada mais é do que um projeto onde ele vai trazer espetáculos para a cidade. Vai convidar o espetáculo do Odilon de São Paulo, de orquestra, do Rio, a orquestra. Ele vai fazer uma programação cultural o ano inteiro. Esse produtor local que conhece o público da cidade, o que o público gosta na cidade. Eles criam uma espécie de uma instituição, uma fundação conectada com a Secretaria, mas só que eles vão buscar dinheiro
nos mecenas da cidade, das empresas da cidade, da região. Usineiros. Por que os grandes usineiros não investem em cultura através da lei de incentivo à cultura? Eles não vão ter gasto nenhum, talvez porque eles não tenham nem tempo de pensar nisso. Por exemplo, se o secretário de cultura ou alguém que ame o próprio prefeito faça essa ponte com esses usineiros, dizendo, olha, existe um produtor local aqui de Ribeirão Preto que tem um projeto onde ele vai conseguir trazer espetáculos da capital para o Pedro II. É só vocês darem e também cada valorizar 10 mil reais, sei lá. E também valorizar os locais. Né? Sim, e eu acho que é importante dar nome às pessoas. O responsável por esse projeto de Lençóis é o Nilceu. O Nilceu, que já esteve ali e ele de forma muito generosa, Maraca, nos mandou esse projeto dentro da nossa realidade. A gente tem trabalhado com empresas culturais que propõem projetos e leis de incentivo para tentar otimizar isso em Ribeirão Preto, no Teatro Municipal, que é o Teatro da Secretaria da Cultura e Turismo, que a gente tente fazer um projeto parecido de formação de plateia com a vinda desse espetáculo. Inclusive, a gente tem conversado muito com o pessoal da Lacutesp, para poder desenvolver juntos esse projeto. O empresariado das cidades, não estão falando só de Ribeirão, estão falando de todas as cidades do mundo. O empresariado, a sociedade civil tem que se mobilizar também, não pode esperar tudo do Estado. O Estado não tem condições de fazer tudo. Agora, quando o Estado dá isenção fiscal, seja ou municipal, ISS, ou IPTU, ou o imposto de renda, não importa, dão de cada órgão, de cada estágio de Estado, né? Quando eles dão isenção, eles estão dizendo, sociedade civil, aproveitem, utilizem, façam isso, né? Então, um grande empresário aqui da região vai ter condições de... Ele tem que pagar 10 milhões de imposto de renda, mas ele pode, desses 10 milhões, a lei permite que ele retire... 4%, né? 6%. Né? 6% ele retire disso e invista na educação, na cultura, na saúde. Tem várias leis que existem. E é importante que nós tenhamos projetos para isso. Tem projetos. O poder público pode fomentar também esses grupos, esses produtores, para que nós possamos ter esses projetos inscritos, aprovados, e claro, que isso possa fazer a diferença na vida das pessoas. Essa observação que o Cláudio fez é importantíssima, porque mais uma vez, não é só o Estado. A sociedade civil deve participar utilizando todas as condições que o Estado oferece. É isso aí. Outra fonte de financiamento, rapidamente, são pessoas físicas. Pessoas físicas que pagam imposto de renda, às vezes não sabem que elas poderiam ter destinado esse dinheiro. Até 6% do imposto de renda que ela paga, ela pode destinar para onde ela quiser. O Grupo Galpão de Belo Horizonte, ele conseguiu captar para um espetáculo quase 500 mil reais de pessoas físicas. Quer dizer, milhares de pessoas. Olha, ou seja, sabe que dão R$1.000, que dão R$2.000 cada um. E às vezes as pessoas não têm essa crença de que isso pode acontecer. Exatamente. Mas é preciso ter alguém que organize. Aí que está o negócio. E aí que o Estado local, quer dizer, o prefeito, o secretário de cultura local, o produtor local, podem se unir para atingir esses potenciais patrocinadores. E esse papo aqui pode servir até como um motivo para a gente iniciar essas discussões. Com certeza. Quer ver um outro exemplo? Eu vou deixar aqui para vocês estudarem e ver. O Pedro com certeza conhece. Belo Horizonte, mais uma vez. A Unimed é uma cooperativa de médicos. Né? Nós temos aqui também. Então, a Unimed BH é o maior exemplo de captação de recursos de pessoas físicas do Brasil. Eles se desenvolveram, por quê? Porque tinha um líder lá, Elton Freitas, que hoje é presidente dos Seguros Unimed, que é nacional. Ele criaram um projeto lá de estimularem os médicos participantes da cooperativa, porque eles são pessoa física, participando para doarem para a Lei Rouanet. Eles adiantavam, a própria cooperativa adiantava o valor, eles viam lá quando eles adiantavam um valor X já para os projetos de Lei Rouanet, e os médicos iam aderindo. Meu imposto de renda, eu sei que a média que eu pago em geral todo ano é X. Então ele já ia dando. Bom, eles captam não sei quantos milhões
por ano isso. e realizam projetos em nome da Unimed. Quem se beneficia é o público de Belo Horizonte. E aí é até importante dizer, né? Todos os anos, tanto na área cultural quanto esportiva, por conta das leis de incentivo, os municípios deixam ir embora muitos recursos, milhões de que poderiam reais ser investidos aqui. que poderiam estar sendo investidos na cidade, não só em formação, mas em receber espetáculos, em circulação e muito mais. E é importante dizer que tem lei de incentivo para a cultura, que nós defendemos em primeiro lugar. Lógico. Mas tem para o esporte, tem para a saúde, tem para a educação, tem para deficiência, tem para um monte de coisa. Quem sabe com isso Maracapã que não volte a mil, patrocinado pelas usinas de Ribeirão Preto, não é? Muito bem. Aí ele pode montar o Maracapunk, o Maracapop, não, mas o Maracatu. Mas o Maracapunk precisa de pensar em alguma coisa diferente, porque eu fui esses dias, nós tivemos uma festa aqui, uma banda de um amigo meu tocou e eles me convidaram para cantar. E ele tinha falado, primeiro ele falou, vamos fazer um show, cara, você cantando com a gente. Eu falei assim, cara, vamos fazer o seguinte, eu vou cantar 5 músicas com vocês, né? É uma banda de rock nacional e tal. E eu subi para cantar 5 músicas com eles. A hora que terminou, parecia que eu tinha cantado 2 horas. Eu não tava aguentando, mas então preciso de ir para academia. Odilon. Maraca Fitness. Maracademia. Odilon, muito obrigado, cara, do fundo do coração. Obrigado por ter aceitado esse convite. Eu fico muito feliz. Cláudio, também eu quero agradecer demais. Assim que a gente encerrar aqui, eu queria que vocês me dessem 5 minutos, porque eu quero entregar algo que é muito especial aqui para vocês, da cidade de Ribeirão Preto para vocês. Aproveitar que o Pedro está aqui, a gente vai fazer esse registro aqui também. E agradecer o Pedro, que fez, além de fazer essa ponte, é um cara que está sempre aqui comigo, é um cara que ele entende também minhas dores, conhece minha família, minhas filhas, esposa, todo mundo ali. E aí eu falei que eu ia falar sobre isso e você vê, o tempo é muito curto. Né? Mas essa semana, falar de teatro, terminar a semana falando de teatro com vocês aqui na quarta-feira, eu vivi um momento de muita emoção. Quero agradecer o Carlão, que é professor de teatro no Sesc. A gente fala Carlão, um cara grande, não, um cara doce, um cara que... lindo em todos os sentidos. O Mauro, né, o gerente do Sesc, gerente do Sesc. Eles fizeram um trabalho incrível em cima do teatro de pesquisa que você falou aqui, Cláudio, e com temas chocantes, né, falando de violência contra a mulher, falando de sexualidade, falando de aceitação, de diversidade, cara, de pessoas esquecidas, né? Pessoas que não conseguem se enxergar mais como pessoas também. E minha filha de 14 anos, Ana Laura, mais nova, eu tenho 2, tenho a Duda. Ela se apresentou pela primeira vez, ela decorou um texto, ela nunca decorou as matérias de escola dela como ela decorou o texto, né? Então eu falei para ela, filha, tô feliz e agora eu vou cobrar mais na escola também, porque você tem condições de decorar um texto gigantesco desse, mas eu fiquei muito feliz. E aí, fechar falando com vocês, cara, muito obrigado pela generosidade de vocês. Nós que agradecemos. Esse formato do Sesc que você menciona é um exemplo maravilhoso de incentivo direto à cultura. Maravilhoso. E aí a gente fala, também, né, tem alguma coisa errada, porque, por exemplo, lá não tinha cobrança de ingresso, então não é só o fator financeiro que afasta as pessoas do teatro. Tinha bastante gente? Tinha, mas poderia ter mais, ainda tinham lugares ali, então a gente precisa de divulgar mesmo, de uma forma ou de outra, criar uma acessibilidade para que as pessoas possam. Gente, muito obrigado. Mas eu agradeço muito, foi uma delícia o bate-papo, agradeço ao Pedro. Maraca, toda vez que estivermos na cidade, nós vamos botar como ponto de referência agora o Papo com Maraca, hein? Vamos revelar mais segredos da próxima vez. Eu vou tentar descobrir outras coisas com os nossos amigos lá, com a Karina da Morfise, eu vou descobrir mais segredos seus. E ela já tocou no Teatro de Arena, viu? Pode perguntar para ela, ele falou que você tocou no Teatro de Arena. E, Cláudio, da próxima vez que a gente for falar, eu já sei que nós vamos ser campeões de novo da Libertadores. Já há controvérsias, né, Pedro? Eu discordo completamente. Vamos marcar daqui a um ano, né? Daqui a um ano a gente marca no mesmo local, na mesma data, o Abel tem um plano, né? O Abel tem um plano. Vocês me permitem rapidamente dizer que foi um prazer fazer essa conexão. Sou fã, tenho muito orgulho de ocupar o lugar de público quando assisto vocês
mas tenho orgulho maior ainda de ocupar o lugar de amigo individualmente, cada um, Odilon, Cláudio, mas principalmente dizer e registrar nesse papo com o Maraca, o Maraca é meio pai, meio irmão, meio grande amigo, é o meu vereador, é o meu líder político. Eu costumo dizer que o Pedro é meu irmão mais velho. É o meu líder político e eu acho que a gente tem que ter orgulho quando a gente assume a gestão pública, assume a vida pública, as nossas lideranças. Tenho muito respeito pelo nosso prefeito Duarte Nogueira, pelo nosso presidente Baleia Rossi, mas Maraca é o cara que, quando eu tinha 14 anos de idade, me apresentou a vida pública e eu nunca mais deixei, sempre atrelado à cultura e ao teatro. Então, registrar que eu tenho muito orgulho dessa nossa caminhada em conjunto e parabéns, obrigado sempre por receber todos com esse carinho imenso, e eu tenho certeza que esse carinho imenso não é somente aqui na frente do vídeo, é o jeito que você cuida da sua família, dos seus amigos e que você vem cuidando da nossa cidade. Muito obrigado sempre pelas oportunidades. Obrigado, Pedro. Fiquei emocionado mais uma vez. Mas o Pedro é muito querido. Obrigado, Pedro, também pelas suas palavras. Você é um amigo querido. Agradecendo vocês, eu encerro aqui agradecendo também o nosso parceiro. A gente tem Minas Frios como parceiro, que sempre cuida da gente aqui, mandando uma tábua deliciosa de frios pra gente. Obrigado a todos do Minas Frios. Quero agradecer a iMídia também, Painil, agradecer a Vivace, que são nossos parceiros na divulgação desse podcast, e agradecer a Harmônica Produtora, né? Hoje, Thiaguinho, não vai dar tempo, mas a gente vai gravar mais um ainda hoje, e eu faço aquela piadinha do Thiaguinho no próximo, tá? Thiaguinho é nosso produtor aqui, e todo o programa eu tenho que também fazer brincar com ele aqui, que ele fica bravo lá. Mas, Thiaguinho, na próxima tem, tá? Na próxima eu não vou te livrar. A Harmônica Produtora fica aqui no Fiusa Center, e olha, você pode produzir o que você quiser, podcast, aula, tem muita coisa, precisa vir conhecer. Quem quiser conhecer, só vir num dia de papo com o Maraca aqui que a gente franqueia a sua entrada, tá bom? Mais uma vez, Odilon, Cláudio, Pedro, muito obrigado. Ficamos Maraca por aqui e até semana que vem. Tchau. Tchau.